Vamos colocar esse vídeo que eu separei para vocês da Globo News, falando sobre o clamor das ruas no Brasil. Não é esse o GC, tem que corrigir o GC. Muito bem, vamos lá. A gente falava um pouco antes no que é o clamor das ruas, esse é o clamor, inclusive porque essa é talvez a principal forma de exposição da população à violência urbana hoje em dia. E em um caso que, mesmo quando não há violência física, tem uma violência moral, digamos assim, gigantesca, porque a gente depende enormemente disso para trabalhar, para entrar em contato com família, para as pessoas entrarem em contato conosco. Então, quando se rouba um celular, não se rouba apenas um bem de consumo, rouba-se um pedaço da vida daquela pessoa que fica aflita até resolver e frequentemente ainda está pagando na prestação aquele celular que foi roubado. Então é preciso não só governo, mas governo em todas as instâncias. Essa tem que ser uma preocupação de coibir esse tipo de, naturalmente, de roubo e também de receptação. Quem recebe o celular roubado para revender, essa pessoa precisa encarar as duras penas da lei. Agora, parte desses celulares ele é desmontado exatamente como se faz com um automóvel roubado. Pega-se as peças do celular, remonta-se e aí vira um Frankenstein celular. E aí torna mais difícil, naturalmente, o rastreamento. Então é preciso encarar isso de uma maneira organizada que o Estado, no sentido amplo, tem tido dificuldade de encontrar saídas para isso. Estado, no sentido amplo, federal, estadual, municipal e ainda aquém de direito na sociedade civil. A solução para o roubo de celular, professor, vou começar pelo André Marcília, é mandar mensagem para o celular roubado? Me ajuda. Eu acho que isso daqui não é física quântica, professor. Eu acho que existe aqui um caminho bastante fácil de você construir, bastante intuitivo, que a sociedade, inclusive o direito penal, ele é erigido com base nisso, né? É um sistema feito para dissuadir, para desincentivar duras penas ou penas justas, né? Que é na verdade, dura pena é o que a gente quer, porque as penas são cheias de problemas e deveriam ser recalculadas no Código Penal inteiro. E também eu acho que ainda tinha que ter legislação estadual penal, né? Eu acho que a gente não tem um princípio republicano e federativo correto a respeito disso. Mas eu achei interessante a solução deles. Eles são muito inteligentes. Eu vejo isso como uma grande força e um grande mecanismo para começar a impedir as pessoas de cometerem furtos e roubos de celular e matar pessoas também por consequência disso, André. A gente talvez pudesse, né, Marco, pensar em adotar isso para a corrupção, né? Então, quando houver um caso de corrupção, a gente manda uma mensagem para quem foi o corruptor, né? Para quem corrompeu a sociedade. Imagina a quantidade de mensagens que certos políticos iam ter no seu celular. Ia ter a caixa toda lotada. Isso, o que tem por trás disso? Veja, isso é intuitivamente ridículo, todos nós percebemos isso, e é incrível que eles não percebam, duvido até que não percebam, não é possível, né, que eles acreditem e falem, vamos fazer esse plano aqui que vai pegar super bem, né, olha esse plano, a gente vai divulgar e todo mundo vai aderir. Talvez seja aquilo de falem mal, mas falem de mim, de alguma forma chamar atenção para algo mesmo que ridículo. Agora, por trás disso, a lógica está em não punir. Nós, no Brasil, punimos exemplarmente, não queremos correr absolutamente nenhum risco e colocamos polícia em todas as ruas das redes sociais para os chamados crimes de opinião, que nem existem no país, mas enfim, assim são chamados. Ou seja, para o exercício da liberdade de expressão, não podemos correr risco, vamos prender, vamos punir, vamos extirpar, vamos banir da sociedade. Mas para os demais crimes, pena justa, para os demais crimes a gente encarcera com jeitinho e com amor, a gente simplesmente coloca essas pessoas no lugar agradável que não a prisão, a gente manda mensagem ao invés de prender e assim por diante. Então, existe uma visão seletiva no Brasil, e essa visão vem das esquerdas, a respeito de punição.
né? Para a liberdade de expressão daqueles que eu não gosto, punição severa, 14 anos de prisão, 17 anos de prisão, banimento de redes sociais, aquela pessoa não pode falar, não pode estar na política, nada. Para o cara que rouba o celular, eu mando mensagem. Para o cara que é corrupto, eu anulo as decisões, eu devolvo o dinheiro para quem rouba da Lava Jato, e a gente vai tocando o país assim. Punição total para liberdade de expressão, punição branda, se é que há punição, para quem rouba. Essa é uma lógica de esquerda, uma lógica em que vê muita humanidade em quem comete crimes comuns e nem um pouco de humanidade em quem, entre aspas, comete crimes decorrentes da fala. É uma ideologia que gosta de existir sozinha. As pessoas que não são do seu núcleo, têm de ficar quietas. E eu acredito que talvez essas pessoas que roubam o celular estejam ali no núcleo deles, por isso tanta complacência. E é um negócio tão, tão patético, Gostou do complacência? Eu adorei complacência, eu adorei. A complacência, a permissividade, aliás, a leniência. Complacência. Eu devo fazer uma pergunta a você, inclusive, que eu estou vendo aí as torres, né, de Brasília atrás de você, com, me parece, um arco-íris atrás. É isso mesmo ou estou enganado? Não, não. Esse arco-íris tem alguma simbologia? Não é um arco-íris e não é uma bandeira também. A bandeira dos caras... Essa galera é a galera mais identitária que habita o mundo hoje. O mundo das Vamos dar ideia, né? Vamos dar ideia que eles colocam a bandeira lá logo. Sabia que a Erika Hilton me bloqueou no X. Eu não sei porquê. Não falei nada que eu me lembre. E mesmo Você assim, já agradeceu? Eu agradeci. É bom. Eu me sinto em paz. Houve um caso de... Sentiu a masculinidade dele ameaçada, né, Marco? O que você acha? Eu não sei as razões que fundamentam isso. Mas espero que a gente possa ter debates profícuos e produtivos no futuro, quem sabe, né? Mas, professor Eduardo, o professor André estava falando sobre leniência, complacência. A gente fala muito em bandidolatria. E, assim, eu acho patético ver 3 senhores de idade, né, uma idade avançada, se presume que existe alguma experiência, falando sobre uma postura de um governo que não só apoia MTST, MST, ditadores sanguinários em outros países, ele também tem, lá no Projaquistão está a gênese da bandidolatria, professor. Exatamente, é muito curioso ver esse comentário, né? Aliás, me dá uma sensação, né, quando eu estava ouvindo, considerando o que a gente está vendo no Brasil, né, que talvez a moral e a inteligência de braços dados tenham alguma relação com a lenda de Sansão, né? Estão conectadas, né, com a presença de cabelo na cabeça. Eu só não compro essa ideia de fato, porque eu tenho vários amigos geniais que também são que nem o Alopécio de Almeida que estava comentando ali, né? Que é um negócio inacreditável. O cara consegue, em um tempo curtíssimo, falar uma série de barbaridades, né? A única coisa que ele acerta é que é errado roubar celular, né? A Globo está descobrindo essa novidade moral, né? Olha que legal, né? Finalmente alguém disse que é errado roubar celular, né? Mas essa mesma turma que diz que é errado roubar celular, o mesmo time, né? O mesmo bloco, estava batendo palmas ainda ontem para o cara que dizia que é bobagem, é só para tomar uma cervejinha, né? E também bate palma para a turma que liberou roubo de até $900. Foi o caso da Califórnia, né? E, evidentemente, deu ruim lá, né? Deu ruim. As lojas começaram a trancar tudo, né? Enfim. E o que acontece nesse processo todo é exatamente o que o comentarista, né, o tal Alopécio de Almeida, ele finge que não percebe a ligação, né? Que é justamente a destruição da sociedade, a ruptura da confiança entre os vizinhos, a ruptura do senso de uma moral pertencente ao ser humano, né?
colocada no ser humano por, vamos dizer, influências superiores, né, por arquétipos superiores que se propagaram durante o tempo na nossa sociedade, né? Isso tudo tem sido destruído regularmente, com força. E esse cara fala esse negócio. Puxa, o Estado está falhando, né? O Estado não está conseguindo. Ora, se alguém perguntasse para ele, meu amigo, o que você acha da gente prender os bandidos, né? Ele vai ter um ataque de pelanca, né? Certamente, né? Ele vai arrancar o que sobrou, vai arrancar as sobrancelhas, né? Porque ele finge, né, que é incapaz de fazer a conexão. Você não coíbe crime sem pena, né? Você não coíbe o mal feito sem o julgamento moral da sociedade em relação a quem está fazendo mal feito. Como disse muito bem várias vezes o meu caro amigo Roberto Mota. A sociedade está sendo treinada ideologicamente pelo meio cultural a se solidarizar com o bandido, a se solidarizar, a ter pena dele, porque ele seria uma vítima da sociedade. Tudo errado, né? Tudo errado. A gente tem que retornar aos valores fundantes da nossa sociedade, né? Onde roubar é errado, e se você comete um erro, você paga o preço pelo seu erro. Essa leniência e complacência todas, elas representam esse substrato do caldeirão cultural brasileiro, né? Que olha sempre com essa lógica e ela é introjetada. Quem assistiu Inception, né? Eu gosto muito porque Inception a origem, né? Em português o nome do filme, com o Leonardo DiCaprio, do Christopher Nolan, mas mostra assim como algumas ideias brotam ou são plantadas na cabeça de alguém. E quando a gente fala em doutrinação em ambiente universitário brasileiro, eu já falei aqui 1 milhão de vezes e repito, hoje as maiores máquinas de fabricação de militância de esquerda, sem essa embalagem, né, mas com uma pretensa embalagem de seriedade, são as faculdades de Direito. E para fechar a lógica de colocar a pessoa a serviço de um Estado, essa cultura de concurso público. Essa mancomunação, né, essa junção, essa soma desses dois fatores é um problema sério, porque, né, vai fazer algum concurso para o TRT, para a Justiça do Trabalho, para a Defensoria Pública, para qualquer órgão ambiental, você vai ver que é só uma reprodução de regras que eles consideram como corretas, e você vê as alternativas corretas das provas. Eu não estou nem falando de Enem aqui, estou falando de concurso público. Já é uma forma de sequestrar o bom senso da pessoa e torná-la um repetidor de chavões que você aprende e memoriza no cursinho. Então, e cheio de cursinho também que ganha muito dinheiro com isso.